Desculpa, galera, ainda tá quente, tá? Ó, quem chegou aí. Você tá com uma cara de noite. Não, eu tô pensando em vocês que vieram gravar e aí a bateria que Ah, acho que não tá ouvindo. boa para. É pra falar da experiência acadêmica. Ah, agora. acadêmico. Pra você ver como a experiência onde que eu acadêmica parei? dele foi rica, né? A experiência acadêmica da ECA dele. Mas é que, cara, dá até, isso não tira, mas é que, mano, eu vinha muito pouco na aula mesmo, velho. Eu vinha bem pouco, assim. Teve um ano que eu vim só pra fazer as provas, assim. Então Enfim. essa pergunta você responde de uma maneira mais genérica, e quando for falar da experiência fora acadêmica, aí você mete bronca. Mas eu vinha muito pouco. Peguei, cara, 2 DPs por falta, eu passei por nota, deixando bem claro. Olha, experiência Isso não é experiência acadêmica? Lógico que não, você tá falando dos seus trabalhos, Raoni. Experiência acadêmica é tipo, cara, na faculdade, cara, mesmo. Você pode ser sincero, eu praticamente não tive experiência acadêmica, você pode ser sincero. Você pode falar, cara, a experiência acadêmica foi isso também, eu peguei o que eu queria. Mas é péssimo pra eles, né? É ótimo. Não é, Raoni, a realidade, a vida como ela é. Tá bom, vou começar desse começo então. Minha experiência acadêmica, ela foi completamente ligada... Foi mal. Foi mal, tava segurando a risada aqui. Cacete, mano. Foi mal. Provavelmente não também, só a gente fala. CRP, meu hotel! Fala pessoal, meu nome é Eloy Iacones, eu sou ator e atualmente também trabalho com motion design, edição de vídeo. E é isso. E meu nome é Raoni Iacones, eu sou dançarino, mas eu também já trabalho às vezes com produção cultural e motion design também e edição de vídeo. Acho que vocês perceberam que nós somos irmãos gêmeos, nós dois fizemos ECA, eu fiz artes cênicas e ele fez... Relações públicas. Mas apesar de cada um ter seguido um caminho, né, um pra arte, pra comunicação, os dois são artistas, assim, né? Atualmente acho que a maior parte das coisas que a gente faz tem a ver com arte. Com arte, exato. Mas acho que o caminho que cada um levou e acho que cada um traçou ajudou de formas diferentes pra gente chegar onde a gente tá, né? Enxergar o mundo com essas óticas diferentes, assim. A gente estuda junto desde o colégio, na verdade. A gente fez arquidiocesana, nossa mãe é professora lá e a gente ganhou bolsa a nossa vida inteira. A gente estudou do Jardim 1 até o 3º colegial, lá no Arc. E desde pequeno a gente fez coisas parecidas até uns 9 anos, quando a gente acha que a gente decidiu fazer caminhos diferentes, mas a gente fazia capoeira junto, a gente chegou a fazer futsal junto, Nossa, né? sim. Fizemos ginástica olímpica um tempo junto, mas acho que chegou um momento que, sei lá, acho que cada um quis ir atrás da sua individualidade, assim. Acho que não foi algo mega pensado, mas acho que foi algo natural. Então eu acabei saindo da ginástica olímpica por um desarranjo que eu tive com o professor e eu fui jogar basquete. Aí eu acho que as nossas vidas também começaram a tomar outros rumos, né? mais separados, tá ligado? Daí nesse período também eu segui na ginástica olímpica, mas quando eu já tava na 6ª série eu decidi fazer balé e meu irmão seguia no Segui no basquete, cheguei a jogar federação, assim. Acho que foi a nossa época mais diferente, assim, né? E acho que era interessante porque era um momento que a gente fazia muitas coisas diferentes. As pessoas até perguntavam se a gente se dava bem, mas eu acho que esse era o maior motivo da gente se dar bem, né? A gente torcia um pelo outro, a gente não competia mais, né? Eu acho que na ginástica olímpica não chegou a ficar tóxico, mas eu acho que se a gente seguisse fazendo a mesma coisa, ia começar a criar um ambiente de competição entre a gente que não ia ser nem um pouco saudável. Tinha competição que eu pegava primeiro, ele pegava segundo, tinha competição que era o contrário, e a minha mãe já estava sentindo já que poderia dar uns atritos. E aí, naturalmente, né? Não foi nenhuma coisa que ela falou, assim. a gente acabou se separando. E era muito bom, porque ele ia me assistir dançar, eu ia assistir os jogos de basquete dele, então a gente tinha muito mais um lance de torcer pelo outro do que ficar competindo pela mesma atenção. Na escola, acho que a parte mais importante da escola foi esse extracurricular, né? Eu fazia teatro também, eu comecei a fazer teatro ali no meu 2º ano que eu jogava federação, eu comecei a fazer teatro, uma parada que minha irmã fazia, eu assistia a ela e quis começar a fazer também, mas a nossa vida foi bem movida pelo extracurricular. No 3º colegial, cada um fazia acho que 5 atividades extracurriculares, mas... Lição de casa que é bom mesmo, a gente não tinha tempo. Mas você ia bem na escola? Eu ia bem. Eu ia bem. Eu, nos meus últimos anos, eu já não estava indo tão bem assim, mas as matérias que eu quase reprovei o 3º ano. Acho que pra deixar isso é uma história boa, né? Eu quase reprovei o 3º ano, eu passei na primeira fase da FUVEST, nesse ano que eu tava quase reprovando, e acabei passando de ano e tal, minha mãe dava aula, os professores tinham carinho por mim, enfim, passei. Quando eu fui fazer a 2ª fase, eu não achei que eu teria que fazer a 2ª fase da FUVEST, eu achei que eu tinha que só fazer a 2ª fase específica em artes cênicas. São 3 dias a mais, né? E aí eu não vim fazer a 2ª fase da FUVEST e cheguei pra fazer a 2ª fase, de artes cênicas, e a galera falou, e aí, você foi meio matemática, física tava difícil. Eu falei, na primeira fase? Não, na 2ª, eu tinha que vir na 2ª? Enfim. Ele falava, pô, medicina tem que fazer 3 dias de 2ª fase, a arte cênica vai fazer 6, não é Não possível, faz sentido isso, né? Mas é a realidade. Então, a minha decisão de fazer artes cênicas foi bem em cima da hora mesmo, eu troquei na hora.
eu ia me inscrever em educação física e na hora eu mudei para artes cênicas, mas tem também um motivo, assim, foi na hora, mas acho que não foi tão na hora. Eu jogava basquete, né, eu fui federado durante 3 anos, eu saí no segundo colegial, e aí eu comecei a fazer teatro no 9º ano, né, eu comecei a jogar basquete na 7ª série e comecei a fazer teatro na 8ª série. Então por um tempo basquete e teatro foi uma coisa na minha vida eu tava bem confuso, assim, com isso. Então, eu não virei jogador profissional, logicamente, porque eu não tenho altura para isso. Mas eu queria continuar trabalhando com esporte. Então, por muito tempo, o meu ensino médio inteiro, eu falei, eu vou fazer educação física, tenho certeza, vou fazer educação física, beleza. Graças a Deus, você não foi. Graças a Deus não fui. Nossa, isso é importante na minha vida. E aí eu vim na feira de profissões da USP, conheci esporte, conheci educação física, e na cabine de artes cênicas não tinha ninguém para me explicar o que era artes cênicas, então eu saí de lá bem mais decidido, falei, não, porra, fui na artes cênicas, não tinha ninguém para explicar nada, os caras de educação física estavam lá, explicaram, vou fazer educação física. No dia da inscrição, abri lá, eu cliquei em educação física, sei lá o que aconteceu na hora, veio uma intuição muito forte de que eu tinha que fazer artes cênicas, e eu fui para licenciatura. Eu acho que o meu lance com o RP é assim, eu sempre dancei, e a minha vontade sempre foi ser dançarino, bailarino profissional, que eu sou hoje. Mas a minha mãe falou, pô filho, acho que é importante você ter um plano B. E aí eu pesquisei os cursos de comunicação, que era uma área que eu gostava. Cara, posso dar só um parênteses? Pode dar um A grande minha mãe parênteses. tinha um lance que ela falava, é bom você fazer faculdade, porque se você for preso, você tem uma cela individual. Ela tinha esse papo. É verdade. Ela tinha esse papo. Mas a gente não dava nenhum traço de que a gente ia ser preso, enfim, mas Mas nunca se sabe. É, né, não, cara? assim, vamos prevenir. Mas ao mesmo tempo, ela falou, tipo, bom você ter um plano B, de qualquer forma, porque, enfim, não preciso falar que dança não dá dinheiro mesmo, assim, eu sou um bailarino profissional, mas... Então foi meio que esse motivo, eu pesquisei as faculdades de comunicação, vi que tinha publicidade e propaganda, li o currículo de RP, achei, pô, é super aberto, né, você pode basicamente trabalhar com tudo na área de comunicação e até em outras áreas. E tinha produção cultural ali no meio, então acho que aquilo me interessou, e aí eu falei, vou fazer relações públicas. No final, pra mim, foi uma escolha super acertada, porque acho que principalmente a convivência fazer faculdade foi muito bom pra mim. Eu acho que até pra eu sair daquele nosso mundo da escola. Eu acho que também se eu tivesse ficado só no mundo do balé, também acho que eu não teria, tipo, amadurecido o que eu amadureci. Então acho que principalmente a escolha de ter feito a ECA foi pra mim crucial pro meu amadurecimento. Faculdade particular nunca, porque a nossa mãe ela falou pra gente, tipo, ou vocês pagam a faculdade de vocês ou vocês entram numa pública. A gente nunca passou muito na nossa cabeça fazer uma faculdade particular. Até pelo curso também, artes cênicas não tinha em muitos lugares. Sim. Então... E acho que a ECA não era integral, então dava pra eu seguir na dança, mas o campo, a gente veio pro campus, a gente não tinha ninguém de artes cênicas pra falar, mas a gente conheceu o campus da ECA. que eu vim fazer também a prova específica de artes cênicas, exato. né? E aí a prova específica de artes cênicas, no final tem uma festa, agora não mais, né? Mas os veteranos todos vêm acompanhar, vêm ajudar, então, cara, era uma energia foda, assim. E eu vim conhecer a ECA, eu me apaixonei, achei o CRP massa. Primeiro que eu gostava muito de roxo na época, ainda gosto muito. Eu falei, pô, é um prédio roxo e laranja, que legal. E tem assim, pô, olha a jardinagem desse lugar, né? É uma um cidade incrível. universitária também, né? Eu acho que pelo esse lance da convivência. Jovem, você fala, pô, olha a quantidade de céu que tem. A sensação né? de que a cidade é nossa mesmo, assim. Então acho que Na nossa época era mais ainda, não tinha as grades, tinha um lance muito... Tinha uns carrinhos de comida, não, era uma coisa incrível, assim. Então a gente escolheu realmente a ECA, quando veio pra cá, a gente falou, meu, quero fazer ECA, sabe? Acho que o que me chamou a atenção foi esse lance da cidade universitária, né? Que você tá aqui, aí você pode ir pra biologia, você vai pra FEFELESH, você vai pra FAO, tá tendo festa na VET, sabe? E aí você vai, aqui realmente é uma cidade dentro de São Paulo com muita vida, assim. Cara, a gente tava bem ansioso, né? Muito. Como eu já tinha vindo fazer a prova específica no ano anterior, apesar de não ter feito a segunda fase da FUVEST, eu vim nos 3 dias de artes cênicas, que eu falei, já que eu descobri no primeiro, que era pra eu ter feito a segunda fase, mas eu falei, já que eu tô aqui, vou vir fazer os 3 dias, meus pais estavam na praia, eu tava sozinho em casa, eu falei, não vou ficar sozinho em casa, vou fazer a prova, já sei como é que é, no ano seguinte eu já vim mais preparado. Então eu tava com muita expectativa, porque eu vim de novo, a galera me reconheceu, sabe? A galera falou, O apelido dele era Mito, por causa disso. por causa disso meu apelido virou Mito. E quando eu voltei pra fazer, a galera falou, Mito. Hoje em dia, Mito acabou, né? Não existe. Esse apelido morreu, graças a Deus. Mas, cara, quando eu cheguei pra fazer a segunda fase, foi uma energia muito foda. As pessoas já me conheciam, então eu tava querendo muito passar. Eu tava com uma expectativa muito alta, assim, tá ligado? Os professores também lembravam de mim, lembravam da minha história. Então tava um climinha de vitória, assim. Eu tava com positividade. Eu tava um pouco confiante também, eu sabia que, tipo,
Eu já tinha ido um pouco bem na primeira fase, né? Na minha época, acho que a nota de corte era 51, eu tirei 59. Então, só uma, né, pra segunda. Então, eu sabia que eu tava bem. A gente tirou 6 meses sabáticos. A gente tirou 6 meses sabáticos. A gente fez 6 meses, tipo, trabalhando em bife infantil. E a gente só foi fazer cursinho no segundo semestre. Porque a gente sabe que a gente, com estudo, a gente é mais preguiçoso. Então, a gente, tipo, preferiu dar um gás grande no final do que ficar o ano inteiro se desgastando, né? E a gente já tinha uma base forte. Né, mas eu fiquei até o dia 30 de dezembro no cursinho, né? Não, a gente pegou pra valer. E aí eu tava confiante, eu até achei que eu tinha ido bem na segunda fase também. E aí a gente foi procurar o nome, foi primeiro pro do Luan, a gente colocou Queen, inclusive, tava tocando Somebody to Love. A gente botou uma música positiva. Positiva. E aí o Luan achou dele primeiro, e aí eu fui procurar o meu depois, eu não tava achando. Mas assim, eu não tava tranquilo até ele achar o dele, sabe? Eu achei o meu, fiquei feliz. Nossa, você não vai... que a gente passou junto, né, cara? Se a gente tivesse passado separado, ia ser muito aberto. E aí tava bem na hora daquela música do Somebody to Love. Porque na primeira fase você não passou nem na primeira fase, né? Eu não passei nem na primeira. Mas eu tava bem... Impressionantemente, cara, impressionantemente. Mas é porque você tirou mais do que eu, mas a minha nota de corte era mais baixa. Mas acho que foi bom também, porque eu não tava maduro pra entrar na faculdade. E eu fiquei feliz também porque eu pude entrar com ele, então foi tudo calculado. E aí... Aí foi descendo pro meu nome e tava bem naquela parte do Somebody to... Não canto bem, né? Sou dançarino. Não temos certeza se foi assim que aconteceu. Cara, eu lembro, sei lá. Fine, e tava bem, find me somebody to love, find me. E eu procurei meu nome, aí, anybody find me. Aí eu achei meu nome. Pra mim foi assim, cara. Tava tocando essa música, foi nessa hora. E aí eu achei meu nome e, cara, a gente comemorou muito. A gente tava com o brother em casa também. Foi muito bom, foi só alegria. Fui ensaiar, foi um dia de muita felicidade, né? Não tem como. Acho que todo mundo que passou por esse momento, vocês passaram, nossa, cara. Nossa, é muito bom. Orgulho da minha mãe, sabe? Acho que a gente pensa, orgulho da mamãe, orgulho do papai. Nossa, tá pago. Agora vamos zoar. Mentira. Agora vamos entrar na faculdade. Mas foi uma sensação muito boa. Pô, muito boa, não tem como descrever, né? Acho que o peso da adolescência é passar na faculdade, né? É o peso que você carrega desde que você tem ali 7 anos de idade. E você poder falar com aqueles seus colegas que não te levavam a sério que você passou na USP, sabe? É sempre bom também. Sempre bom. Eu acho que tirar um pesão das costas, muita alegria, muita felicidade. A gente já tinha passado na Unesp, mas a gente só ia ficar feliz mesmo se a gente tivesse passado na USP. Se a gente não tivesse passado na USP, a gente ia tentar de novo no outro ano, provavelmente. Acho que um dos maiores privilégios de fazer uma faculdade pública é que você consegue fazer a faculdade no tempo, respeitando o tempo das coisas, assim. Eu acho que se eu fizesse uma faculdade particular, eu teria uma pressa de terminar ela que não necessariamente melhoraria a experiência, né? Talvez aceleraria ela de uma maneira negativa. Então, no primeiro ano, eu percebi que eu não ia me formar em 4 anos. A minha faculdade era integral, primeiro ano integral, eu falei, cara, muito legal essa experiência integral. Tive experiências muito fodas mesmo academicamente, mas eu falei, eu não aguento emocionalmente continuar nesse ritmo integral. Então, a partir do segundo ano, eu comecei a trancar algumas matérias para poder fazer as matérias de fato com atenção, porque você tem trabalhos, você tem outras coisas e tem a vida fora da... Não fora da ECA, né? Fora do acadêmico. Eu gostava de jogar basquete, enfim, coisas que eu vou falar mais pra frente. Então, desde o primeiro ano, eu percebi que eu ia levar a faculdade num tempo meu, saca? Eu tranquei várias matérias, comecei a fazer matérias com a turma seguinte, que era uma turma que eu me identificava bastante. Eu acho que o legal da faculdade é que você encontra pessoas que têm um pensamento muito parecido com o seu, não só de vida, mas profissional também. Então, você vai encontrando parceiros de trabalho na faculdade que provavelmente vão virar seus parceiros de trampo futuramente, assim. Então, a minha experiência na ECA foi aproveitar o que dava para ser aproveitado, em questão de se tem um professor que é bom, que vai me passar uma parada que eu acho que é importante, eu vou me dedicar àquela matéria. Se tem um professor que não está entregando tanto, que também está mostrando que não está nem aí para nada, eu vou aproveitar aquela matéria para descansar, entendeu? Então, a minha visão da faculdade era essa. Eu não vou conseguir aproveitar tudo disso aqui, mas o que der para aproveitar, eu vou aproveitar ao máximo, e o que não der, eu vou aproveitar para descansar e fazer aquela matéria como o professor quer, às vezes, que ela seja feita mesmo, né? De uma maneira bem objetiva. Você vem aqui, você faz a prova, você vem aqui, você anota sua presença. Eu não estou nem aí se você vai aprender, se você não vai aprender. Eu venho aqui fazer meu trabalho. Então, acho que pra mim a experiência da faculdade foi essa, aproveitar o que dava pra aproveitar e o que não era pra aproveitar eu não encanava de tipo, professor, porque a faculdade, não, é um descanso ali. Relação. E eu também percebi que eu precisava trabalhar, então fiquei matérias também pra poder trabalhar e ter essa experiência concomitante. Acho que quando você trabalha na área que você está estudando, muitas coisas se abrem também, você começa a entender muitas coisas. Então, para mim, foi muito importante ter esse momento de trabalho e linkar essa parte de trabalho com a faculdade. Até me fez gostar mais da faculdade que eu estava fazendo. Assim. Como eu falei antes, eu escolhi um curso totalmente que eu pudesse continuar dançando. Então, a minha escolha de curso foi baseada no fato de eu poder fazer relações públicas e não ter que parar de dançar. Então, acho que a minha experiência acadêmica foi completamente ligada à dança. Assim, eu priorizava a dança e depois vinha a faculdade. Então,
Obviamente eu me formei, né? Mas eu acho que teve matérias com que eu gostei, eu tentava sempre linkar as matérias com a dança, então teve muitos artigos que eu fiz ligados à dança, meu TCC foi ligado à dança, mas eu acho que a minha experiência acadêmica, ela se limitou um pouco mais a isso, assim, sabe? Preciso desse diploma, preciso cumprir essa função aqui. Tive momentos muito legais, tive trabalhos que eu lembro até hoje, que eu gostei muito de fazer, mas eu lembro muito mais desse lance de preciso me formar pra poder seguir o que eu faço, sabe? Pra poder continuar. E se deixar encantar pelas coisas que encantavam. As matérias que eu via que eu dava pra tirar alguma coisa legal, que os professores eram mais massa e que tinham uma troca legal, eu me dedicava mais. As matérias que eu via que eram mais uma relação de, vocês têm que tirar nota e passar e vir, era o que eu fazia. E era isso, assim. Grande parte da experiência acadêmica é meio burocrática, sabe? Total. Dos trabalhos sempre pra fazer, então eu tinha que fazer os trabalhos, tinha que estar presente aqui. Então acho que foi mais ligado a isso, assim. Mas acho que a minha experiência acadêmica foi mais nesse lugar. Preciso passar de ano, preciso me formar e preciso acabar isso pra continuar fazendo o que eu gosto. E usar as paradas que eu aprendi no final, né? No final, principalmente, eu consegui aprender algumas coisas que me ajudaram muito na dança e tudo mais. É até engraçado porque o que eu falei na última parece que eu não tive nenhuma experiência legal aqui, mas teve, óbvio, eu lembro do evento que a gente fez com o LA, que foi muito legal. A gente também eu também tive um trabalho que a gente tinha que montar uma empresa, que foi muito divertido. Mas eu acho que um trabalho é até irônico, né? Porque agora eu tô sendo entrevistado no Memórias Ecanas, mas acho que o trabalho que eu mais lembro mesmo com carinho foi quando quando eu fiz o meu Memórias Ecanas, que a gente escolheu Nassar, a gente foi bem malandro, né? Mas a gente escolheu Nassar, que vai ver esse vídeo. E pra mim foi muito legal, porque foi eu que entrevistei o Nassar, e como todo mundo sabe, o Nassar tem muitas histórias legais e muitas histórias interessantes, a vida dele foi, enfim, é muito interessante. E pra mim foi uma experiência muito massa entrevistar ele e estar nesse lugar de, tipo, ter uma conversa um papo aberto com o Nassar, que é um professor porque eu tenho muito carinho, que foi meu orientador depois também. Enfim, então acho que é uma das memórias que eu mais gosto, assim. Foi um trabalho que eu gostei bastante, depois eu editei, foi gostoso editar também, enfim. Acho que foi uma memória muito boa. Teve algumas, mas eu vou destacar. Tinha uma matéria que chamava Direção 1, que é uma matéria... Porque quando você faz licenciatura, você tem um currículo normal, todo mundo, né? Licenciatura e bacharelado na minha época, hoje mudou. E aí direção 1 estava dentro desse currículo de licenciatura básico, né? O ciclo básico, que a gente chama. E aí direção 1 foi isso, a gente tem que dirigir uma cena, basicamente, com com base em um texto que eles dão previamente, enfim. E aí eu me juntei com meus melhores amigos, mais 2 meninas, e a gente fez um grupo. Foi um trabalho completamente caótico ali, né? A gente tinha que dirigir uma cena, mas muitas visões. A ideia do projeto é que cada um vai dirigir uma parte da cena. E a gente quis fazer uma direção coletiva, uma ideia que não foi boa, porque não tinha líder, né? Não tinha ninguém para mandar, então todo mundo... Foi uma loucura. A gente não gostou do resultado final muito, mas a gente entregou tal, naquele final a gente teve que fazer. Mas uma coisa que a gente aprende muito em artes cênicas é que, às vezes, o resultado importa menos do que a experiência que a gente teve ali. O processo é muito importante. Então, acho que aquele processo de amadurecimento da gente tendo que se virar para fazer uma coisa que talvez a gente não quisesse tanto fazer, a gente talvez queria falar de outras coisas, de outros estímulos, não da peça que eles deram. Mas aquele momento da gente ter que se virar junto para, enfim, conseguir passar na matéria, para conseguir entregar uma cena que a gente tinha que entregar, eu acho que essa experiência foi muito importante para o meu amadurecimento. Assim, eu sinto que eu saí muito transformado dessa experiência, por mais que eu não tenha gostado tanto do resultado final, a gente se virou e a gente aprendeu muita coisa ali. E logicamente meu TCC, assim, eu sempre tive muita dificuldade com o academicismo, assim, sabe? Então as matérias mais acadêmicas e menos práticas, né? A gente tem muita matéria prática nas cênicas, e quando começou a entrar mais no lance do academicismo, da teoria, eu sempre tive muita dificuldade, meus trabalhos sempre tinham pouquíssimas páginas, era sempre uma coisa bem feita de qualquer jeito mesmo. E o TCC não tem como você fazer de qualquer jeito, né? Eu tinha uma professora que era rígida num bom sentido, assim, eu aprendi pra caramba com ela, aprendi inclusive a respeitar a academia, que a gente não pode falar as coisas sem ser uma base teórica pro achismo, né? Existem pessoas que estão pesquisando. Então meu TCC foi uma experiência também transformadora, porque eu tive que fazer uma parada que eu não sei fazer. Que é escrever e pensar. Eu sei pensar, mas eu não sei colocar meus pensamentos num trabalho escrito, sabe? E descobrir quem pensou antes. E descobrir quem pensou antes, e atrás de quem pensou antes. Então, eu acho que eu nunca li tanto na minha vida. Então, essa também foi uma experiência muito transformadora, porque eu tive que sair completamente da minha zona de conforto, assim. E olhar, virar um homem adulto, e olhar pra uma parada que eu não ligava muito, que não via interesse, e acabei me interessando. Não faço isso hoje, mas respeito muito a academia, principalmente por causa desse trabalho. Assim. Tem até amigos que são, né? Tem até amigos que são, verdade. Brincadeira. Acho que uma coisa que eu gostava muito na ECA era o
o lance da gente estar perto de outros cursos, então a gente já divide nosso prédio com publicidade e turismo também, né, faz com a gente. Tem o CJI aqui na frente, o próprio CAC não fica tão longe, enfim, tá todo mundo meio perto, são 13 cursos. A minha sala era bem unida, assim, o matutino nem tanto, mas a galera do noturno era bem unida. A gente tinha bastante orgulho da nossa turma, era uma turma bem... Óbvio que dentro da turma tinham seus grupos, mas a gente se unia bastante. E a gente também tinha muita proximidade com publicidade, que a gente fazia, acho que é a outra turma que a gente faz mais matérias juntos, a gente fez matérias com turismo. E acho que por eu ter o meu irmão que fez artes cênicas, a gente também tinha bastante relação com a galera de cênicas, né? Então, tinha esse tabu, né, da comunicação com a artes, mas eu acho que a geração que a gente viveu, por eu ter meu irmão e ter um grupo de pessoas que também iam mais para as festas das cênicas e iam para os jogos universitários, então eu acho que a gente acabou... Foi um período em que teve essa troca maior com a galera das cênicas especificamente, né? Acho que da música, das artes plásticas nem tanto, mas das cênicas em específico. Mas acho que de resto tinha uma interação bem legal com a galera dos outros cursos e eu lembro de ter essa proximidade bem grande com a minha turma, tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, assim, que eventualmente a gente manda atualizações. CRP, meu hotel! Acho que falando um pouco das relações do CAC com o resto da faculdade, eu acho que todo mundo já sabe um pouco dessa questão que existe da divisão da arte. Acho que meu irmão falou também da arte e das comunicações, e eu senti bastante isso no meu primeiro ano. Tanto que as semanas dos bichos eram separadas, assim, tinha a semana dos bichos do CAC e tinha a semana dos bichos do resto da ECA, a gente não se juntava muito. E eu ficava desesperado, porque eu vim do esporte, né? Acho que como eu falei anteriormente, eu jogava basquete, então a primeira coisa que eu fiz no dia da matrícula, depois de matricular, lógico, foi querer saber onde eu jogava basquete. Eu queria saber onde eu jogava basquete, aí eu conheci a Atlética, e quando eu percebi que não existia essa junção, né, da comunicação com a arte, das cênicas com a Atlética, com o esporte, me deu um pouco de tristeza, assim, porque era uma parte que eu queria fazer parte da faculdade que eu fiz, e que por um tempo eu não era tão aceito dentro da minha turma, às vezes, por causa disso, porque o primeiro ano é muito intensivo, né, integral, e a gente respira muito aqui no CAC. E eu, às vezes, deixava umas coisas aqui de lado porque eu queria viver a parte do esporte, conhecer as pessoas dos outros cursos. Então rolava um preconceito assim do CAC com os outros cursos. Existiam pessoas das artes cênicas que eram da Atlética, já umas 2 pessoas que eram meus veteranos, então eles também não me deixavam sozinhos nessa, assim, eles sabiam como é que era a sensação, então eu fui acolhido por eles. Através do basquete eu entrei na Atlética, e aí a partir da Atlética você conhece todo mundo, né? Porque você tá na Atlética e o cara que tá você na Atlética, ele faz PP. E aí ele faz PP e ele tem os amigos de PP que não são da Atlética, mas que você conhece porque você fez... E aí vai virando uma teia quando você vê. Você conhece 1 milhão de pessoas. Então pra mim teve esse começo difícil de juntar, mas logo que entrou o ano seguinte, né? Que eu entrei em 2012. A galera que entrou em 2013... Muitas pessoas também já queriam essa parte do esporte, então a partir dos meus veteranos, de mim, dessas pessoas que foram chegando, essas divisões foram se quebrando, isso foi muito legal. Cada vez mais pessoas das cênicas foram fazer esporte, se não fizessem esporte participavam da Atlética, iam fazer bar, iam fazer não sei o quê. Então chegou um momento onde existia pessoas das cênicas no rolê da comunicação, assim, e aí do nada virou um rolê só. E era muito legal, a gente se divertia muito nos inters, a gente tinha uma patotinha, a gente causava nos inters, a gente causava pra caramba. Mas a gente era meio pavãozão, ficava fazendo performance, ficava fazendo zoeira. Então acho que foi um período muito harmônico entre as artes. Sempre foi harmônico, mas acho que teve muito mais interação. Acho que a interação, acho que na época que eu fiz parte, era muito maior do que no resto. E foi foda, foi muito da hora, muito importante. Na minha época, pelo menos, tinha uma divisão bem clara de a galera de comunicação muito mais presente nas empresas júnior e na Atlética, e a galera das artes muito mais envolvidas com o CALC, com os movimentos estudantis, com os movimentos mesmo sociais. Então, tipo, eu acho que, principalmente com questão racial, pra gente foi muito importante, né? A gente veio de uma escola que, né, como a gente disse, a gente era um dos únicos negros da escola, então a gente era muito, muito mal letrado racialmente, e acho que esse contato com os movimentos sociais, que eram muito mais dominantes da galera das artes, assim, graças a Deus, foi crucial pra gente se letrar racialmente e ter outra visão dessa parada dos movimentos sociais. A gente não participou de nenhum movimento social, mas a gente sempre ouvia, a gente sempre estava, tipo, atento nas discussões. Eu não participava, eu era social da Atlética, né? Então eu fazia uns bares, fazia essas coisas, e fui mascote, acho que foi meu grande trunfo.
Fui mascote por 3 anos, porque não tinha ninguém pra me substituir. Ninguém que dava mortal, né, com a roupa de leão, né? Então acho que isso era um diferencial, né? Fui eu o mascote. Era um diferencial pro trabalho. Eu lembro que eu fui o mascote, assim, não sei se é um grande título, mas enfim, isso ajudava até nas relações com as outras escolas, porque a galera gostava muito de mim, então ajudava a apaziguar até a questão com a Fifelete, assim. Mas eu gostava muito das festas, acho que a RP tá muito presente nas festas, a gente, tipo, eu sempre ficava pelo menos 1 horinha fazendo breja ou queimei muito minha mão no gelo fazendo drink. O meu irmão participou mais, depois ele vai falar mais disso, mas eu tinha muito mais convívio com a Atlética, assim, muito maior, mas eventualmente estava em uma discussão tipo de greve ou outra, já tive em algumas reuniões, muito poucas, para definir pauta e tudo mais. Mas era muito mais atlética, e eu acho que estar em RP ajudava muito mais porque a galera da RP puxava. Não fiz parte da Júnior, mas tinha muita gente da minha sala que fazia. E acho que querendo ou não, você entrar em comunicação é o grupinho, né? Então a galera vai muito mais pra parte da atlética. Eu acho que se eu entrasse em outro curso, talvez eu ia mais pra parte do cálculo, enfim. Mas eu era muito mais da dança, como eu já disse, eu ficava muito mais fora. Eu tentava aproveitar o que dava, mas eu era meio outsider, assim. Chegava 8 horas na aula, porque era o tempo que dava pra eu vir da minha aula de dança, chegava meia hora atrasado, faltava em sexta-feira que eu tinha espetáculo, enfim. Então eu gostava de ir pras festas, de verdade, assim. Então acho que essa foi a minha vivência. Cara, eu acho que o curso dificultou um pouco essa minha participação no outra questão da ECA, na Atlética, assim, porque era isso, era integral, então às vezes já era difícil treinar, né, porque o meu curso ia até às 5 começava às 8 da manhã e até às 5 da tarde, então às vezes tinha horário de treino que eu não conseguia ir, mas muito mais pelo tabu que era fazer parte do esporte, sendo das artes cênicas, assim, sabe, tipo, existe uma coisa meio sagrada aqui, né? Aqui você tem que se dedicar, aqui é o teatro, você tem que se dedicar, se você não se dedicar, quem você vai ser, aqui é a universidade, sabe? Então existe essa coisa meio sagrada da universidade que eu já tinha quebrado um pouco, como eu falei anteriormente. Eu já tinha percebido que aqui não era a Capela Sistina, sabe? Tipo, a gente sabe que a faculdade tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu já tinha sacado isso e pra mim uma das coisas boas era fazer parte do time de basquete, fazer parte da Atlética e essa parte social que pra mim sempre foi muito importante. Meu irmão tocou nesse ponto da autoestima também, acho que foi importante pra gente, sabe, em questão de autoestima, de se encontrar, então era difícil ter que lutar com o meu curso e ter que mostrar para as pessoas que aquilo era algo importante pra mim, mesmo não sendo algo do acadêmico. Então era esse embate, tipo, o Luan é um vagabundo, o Luan não quer nada da vida. E depois de um tempo as pessoas perceberam que a faculdade também não estava tão aí pra gente quanto a gente estava para ela, sabe? Mas esse começo foi bem difícil justamente porque eu era visto como um cara que não fazia parte do curso quase. Eu não era tão bem quisto na minha turma também, porque minha turma era de pessoas muito diferentes, então minha turma não se dava bem entre si, eu não tinha muitos amigos da minha turma, então meus amigos da faculdade, inicialmente, eram a galera da Atlética, a galera das comunicações, assim. A minha turma, eu tinha muita dificuldade com eles, justamente porque eles me viam como um cara que não estava nem aí pra nada, e eu me via como uma pessoa que já tinha entendido um pouco a burocracia da faculdade, e eu estava tentando fazer daquela experiência uma experiência positiva em outros lugares, assim, sabe? Então foi difícil no começo, mas depois acho que as pessoas começaram a entender que essa parte social é importante, que aqui não é um templo sagrado, que não existe blasfêmia contra a cênica se você curtir um pouquinho o resto da faculdade e as experiências que ela pode proporcionar. Eu acho que vou resumir de uma forma. Eu acho que a faculdade para mim foi muito importante para eu conhecer pessoas diversas. Eu acho que quando a gente estava na escola é sempre aquele meio bairrista, aquelas pessoas daquele bairro. Eu acho que na faculdade vem pessoas de outros estados, até às vezes de outro país, com vivências diferentes, com relações diferentes com as coisas. Foi o que eu falei, eu acho que questão social, racial, a gente, tipo, tudo que eu aprendi foi no contato que eu tive com as pessoas daqui, nas discussões que eu tive com as pessoas daqui. Hoje eu sou uma pessoa que acompanha política, eu sou uma pessoa que a maioria das coisas que eu consumo no YouTube é sobre política, e eu acho que surgiu daqui. Eu acho que a minha autoestima foi, assim, aumentou muito. A gente veio de um lugar onde a gente era, enfim, a gente não era padrão, né, vamos dizer assim. E acho que foi um lugar onde eu me senti bonito, eu me achava bonito, sabe? Tipo, aqui, eu me sentia uma pessoa bonita, que era uma coisa que a gente não tinha na escola, então acho que foi, assim, mudou, isso acho que foi uma mudança radical na minha personalidade, de eu me achar uma pessoa legal e bonita pelo que eu sou, sabe? E de dançar balé e as pessoas acharem isso legal, acharem uma coisa positiva e não jogarem num lugar, né, estereotipado.
Então acho que principalmente isso. Foi o que eu falei, tinha umas separações de grupos com a galera do cal, com a galera das artes, mas acho que no geral tinha um respeito muito grande. Eu acho que isso foi legal na faculdade. Você tem pessoas diferentes, gostam de coisas diferentes, mas isso não é um separador no sentido de tipo, isso não é ruim ou bom, não tem um juízo de valor em cima disso que na escola tem, né? Os grupinhos e os melhores e os piores. Eu acho que todo mundo ficava no seu canto fazendo as coisas e você, se você é atento às coisas, você observa tudo e você tira o que você tem de bom de cada canto, por mais que você se identifique mais com um ou com o outro, você pode tirar coisas boas e tá aberto a ouvir o que todo mundo tem pra te mostrar de experiência, sabe? Então acho que se você é aberto e você tá num ambiente com pessoas diversas, assim, a sua tendência para ser maduro e lidar com outras questões quando você sair daqui. Então acho que é isso que eu mais levo da ECA, assim, aprendi a me conhecer, a me valorizar e acho que aprender que cada pessoa e cada curso e cada situação tem coisas que podem te trazer benefícios se você estiver atento e tiver escuta, né? Eu acho que passada a parte, né, dessa aceitação, de eu me aceitar sendo um cara que gostava de jogar e gostava da parte social da ECA, mas também gostava de fazer a faculdade, acho que passada essa aceitação e a aceitação dos meus colegas, eu acho que foi positivo pra caramba, assim, porque antes a gente tinha essa rusga, ninguém estava muito bem, mas depois que todo mundo amadureceu, passou alguns anos, alguns semestres, eu acho que todo mundo começou a se respeitar mais, então eles me entenderam mais, eu entendi mais eles também. É isso que o meu irmão falou também, aqui tinha uma questão social muito forte, os movimentos sociais aqui são muito fortes, tá ligado? A gente recebeu um letramento racial aqui que talvez se eu tivesse fazer educação física eu não teria. Então essa experiência social foi muito importante, eu acho que ela veio muito mais das cênicas também, do que talvez do restante da ECA. Mas eu sempre falo, quando me perguntam sobre a universidade, que as minhas experiências sociais aqui foram tão ou mais importantes do que as minhas experiências acadêmicas aqui. Então, ter feito parte da Atlética me ensinou a resolver BO, me ensinou a, sabe, estar na situação ali, ter que resolver uma parada, aprender a trabalhar em equipe, né? Essas coisas, esses valores que às vezes a gente vai perdendo e são coisas que quando você está na prática ali, na festa, tendo que resolver uma coisa, isso foi muito importante para mim, até como ator, até como uma pessoa que resolve coisas em cena. Assim como ter feito parte das festas das cênicas também, que eram festas onde às vezes a gente ficava pelado, essas coisas que a gente olha e fala, nossa, cênicas, mas que foram muito importantes também para eu tirar tabus de mim, para eu me perceber quanto um ser humano um pouco mais livre, um pouco menos autocrítico. Eu acho que as experiências sociais aqui, tanto nas cênicas quanto na Atlética ou nas festas e as experiências sociais, acho que elas moldaram quem eu sou hoje, elas moldaram minha personalidade de quem eu efetivamente queria ser, né? Porque na escola a gente finge que a gente é coisa que a gente não é para se encaixar. E aqui tá todo mundo aberto para te receber, seja você quem for, assim, sabe? Eu acho que tem coisas mais práticas, né, que acho que ajudaram muito. Primeiro, esse lance realmente profissional. Eu acho que aqui, cara, a faculdade é uma rede de contato. Eu acho que a maioria dos meus amigos são bem-sucedidos no que eles estão fazendo, então estão abrindo, tipo... abre conexões, eu acho que principalmente para o que a gente está trabalhando agora, que é a animação. Então, vira e mexe, né, algum amigo precisa de algum trampo. Então, acho que no prático um pouco é isso, principalmente. Contato profissional. Eu acho que também eu produzi um edital de dança sozinho, quer dizer, tive uma amiga minha que me ajudou, mas boa parte da produção mais executiva foi eu que fiz. E, cara, eu só consegui fazer por causa das coisas que eu sabia de relações públicas, assim, sabe? Tipo, desde o evento da LA que eu fiz, dessa coisa de você saber se virar e gestão de crise mesmo ali ao vivo, tanto para, tipo, relações, eu tinha que ligar para lugares para fechar espetáculo, e acho que, cara, foram coisas que eu aprendi com relações públicas, de como chegar em cada espaço, como se relacionar com cada, vamos dizer assim, fornecedor seu para você conseguir o que você precisa, né? E ética de trabalho, principalmente. A escrever um projeto, acho que eu só consegui escrever projetos, já escrevi outros projetos também pelo que eu aprendi de RP, então acho que tem esse lance de que eu realmente consegui achar um link com RP e dança que me ajudou muito profissionalmente, principalmente a eu ir atrás dos meus próprios trabalhos. E acho que também tem a questão social que a gente já falou bastante, e acho que como artista, a ECA me ajudou muito porque a gente fala brincando de festa, não sei o quê, mas arte é basicamente experiência humana, cara. A gente fala de experiência humana o tempo inteiro na arte. E acho que as experiências humanas que eu tive na USP, elas formam o artista que eu sou hoje. Se eu não tivesse tido as experiências, as vivências de festa, de amizades, de badges, né? Enfim, coisas boas e ruins. Eu acho que a gente só é um bom artista se a gente consegue estar atento e estar presente para viver as experiências humanas. E se a gente, óbvio que a gente tem que estudar muito, a gente também, né, o lado, não preciso nem falar que o lado de estudo é muito importante. Mas acho que também se você fica só no estudo e você não se abre para ter experiências humanas, eu acho que é difícil você ser um artista que vai conseguir realmente acessar alguma coisa, né? Então acho que as experiências humanas, né, que elas formam a pessoa que eu sou hoje,
porque eu cheguei aqui pra gravar e, pô, só de chegar e andar e ver a faculdade, ver os lugares que eu ficava com meus amigos e que eu chorava sobre coisas e que eu, sei lá, todas as experiências que eu tive aqui, elas mudaram minha vida. Eu sou casado com uma moicana, beijo Mariana. Eu trabalho com as pessoas que eu estudei aqui. Eu fiz uma série com os meus melhores amigos por causa desse lugar, assim. A gente ficava fazendo palhaçada em Inter e tinha um parceiro nosso que trabalhava numa produtora, que tava com um canal de YouTube de humor. Aqui, né? Ele fazia audiovisual aqui. E ele trabalhava numa produtora que tocava um canal de YouTube de humor, que chamava Amada Foca, que era uma galera da MTV. Esses atores que eram da MTV estavam fazendo outras coisas, eles queriam renovar o elenco do canal. E esse amigo nosso trabalhava lá, falou, mano, conheço uns caras muito doidos das cênicas ali, e eu queria chamar eles. A gente conheceu esse cara, começou a fazer vídeo no canal, começou até a escrever às vezes alguns vídeos pro canal. Tipo, esse canal, essa produtora conseguiu uma série no Comedy Central, subsidiada, e chamaram a gente pra atuar nessa série. Inclusive eu. Meu irmão caiu de paraquedas nessa série também, porque a gente tava lá fazendo as coisas e o diretor lá da produtora falou, tô escrevendo uma série pra fazer um personagem pro seu irmão. E nessa hora que ele falou isso, a gente falou, legal, você tá escrevendo uma série, beleza, isso nem vai acontecer. E no fim aconteceu, e eu falei, Raoni, você tá na série. O cara Eu sou escreveu um gêmeo, personagem pra basicamente você. eu tenho que eu sou gêmeo. E então, e a maioria dessas coisas vieram por causa das vivências sociais que eu tive aqui. Lógico que as experiências acadêmicas que eu tive aqui me trouxeram coisas também. Eu cheguei a trabalhar com alguns professores, fazer algumas peças, mas as pessoas que eu conheci aqui, hoje são meus parceiros de trabalho. As pessoas que eu conheci aqui me proporcionaram as melhores experiências de trabalho que eu vivi na minha vida. Então, eu acho que a experiência Icana pra mim foi essa, assim. Foi conhecer pessoas que estavam com os mesmos objetivos que eu. E nesse conjunto de pessoas, criar uma força que faz a gente criar coisas melhores, assim. Eu não trabalho atualmente com arte cênica só. Eu me formei em licenciatura, cheguei a dar aula de artes cênicas, de teatro, em alguns colégios. Em um determinado ponto eu vi que, principalmente por causa da pandemia, eu vi que isso não ia me trazer bons frutos e eu tive que abandonar essa carreira por questões financeiras mesmo. Mas se eu pude seguir outras carreiras, com certeza foi por causa da vivência que eu tive aqui, assim, sabe? Hoje eu trabalho também com atuação, eu faço memes para Smart Fit atualmente e trabalho com animação 2D. A gente está animando um curta-metragem, eu e meu irmão. Sim. E se a gente conseguiu esse curta-metragem que a gente está animando agora foi porque Nossa, por causa da Marina, uma né? amiga minha que fez cênicas comigo me indicou, entendeu? Então eu acho que a ECA representa tudo que eu sou hoje em dia e as portas que foram abertas pra mim, até pra mim, por causa dele, foram pelas pessoas que eu conheci aqui na ECA, assim.